Antes de existir um povo chamado Israel, antes de haver uma lei escrita, antes de templos, reis ou profetas, já existia algo fundamental na história da humanidade: a busca do homem por Deus. A Bíblia não surge de forma repentina, ela nasce dentro da história, atravessa culturas, desertos e impérios e preserva textos que estão entre os mais antigos da civilização humana. Hoje, no TCN Fatos, vamos além da ordem bíblica tradicional. Vamos investigar, à luz da história, da arqueologia e da própria Escritura, quais são os livros mais antigos da Bíblia. Textos que antecedem Moisés, a lei e até mesmo a formação de Israel como nação. E essa jornada começa com um livro que não fala de Israel, não menciona a lei e não cita o templo. Ela começa com Jó. O livro de Jó é considerado por muitos estudiosos como o mais antigo da Bíblia, ou ao menos um dos mais antigos já preservados. Sua história se passa em um mundo patriarcal, semelhante ao de Abraão, Isaque e Jacó. Um mundo onde não há sacerdotes levitas, nem tabernáculo, nem mandamentos escritos em tábuas de pedra. Jó oferece sacrifícios diretamente a Deus, como faziam os patriarcas. Sua riqueza é medida em rebanhos, não em moedas. Sua autoridade espiritual está ligada à família, não a uma instituição religiosa. Nada no livro de Jó aponta para o período mosaico. Pelo contrário, tudo aponta para uma era anterior, quando a fé ainda não estava organizada em nação, mas vivida na experiência pessoal com Deus. A linguagem do livro de Jó é extremamente antiga. O hebraico é arcaico, com palavras raras, algumas que não aparecem em nenhum outro livro da Bíblia. Há influências linguísticas do árabe antigo e de regiões fora de Israel. A história se passa na terra de Uz, provavelmente localizada na região de Edom ou da Arábia Antiga, áreas habitadas muito antes da formação do Reino de Israel. Mas Jó não é apenas antigo, ele aborda uma das questões mais profundas da humanidade. Por que o justo sofre? Antes de teologias sistematizadas, antes de respostas prontas, Jó apresenta um homem diante de Deus, em silêncio, em dor, em fé. Depois de Jó, encontramos um livro que reúne algumas das tradições mais antigas da história humana, o livro de Gênesis. Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia na ordem canônica. Ele preserva memórias antiquíssimas sobre a criação do mundo, a origem da humanidade, o dilúvio e o surgimento das primeiras famílias que moldaram a história bíblica. Os relatos de Gênesis se encaixam perfeitamente no mundo da antiga Mesopotâmia, região onde surgiram as primeiras cidades da civilização, como Ur, Nínive e Babilônia. A arqueologia confirma que os costumes descritos em Gênesis, contratos verbais, alianças familiares, heranças, adoções e casamentos, eram práticas comuns no segundo milênio antes de Cristo. Abraão, Isaque e Jacó vivem como nômades, em tendas, negociando poços, terras e rebanhos. Esse modo de vida é amplamente documentado por textos antigos encontrados em tábuas cuneiformes da Mesopotâmia. Gênesis preserva tradições que foram transmitidas oralmente por séculos, até serem registradas por escrito. São textos que carregam a memória mais antiga do relacionamento entre Deus e o homem.
O próximo grande conjunto de textos antigos surge com o livro de Êxodo. Êxodo registra a memória de um povo oprimido, escravizado no Egito, que se torna uma nação. Embora os registros egípcios não mencionem diretamente a saída dos hebreus, algo comum já que derrotas não eram registradas, a arqueologia confirma a presença de povos semitas vivendo e trabalhando no Egito Antigo. Nomes, costumes e práticas descritas no livro de Êxodo correspondem ao contexto egípcio do segundo milênio a.C. Êxodo não é apenas um relato religioso, é a construção da identidade de um povo, preservada por gerações, transmitida de pais para filhos, até ser registrada como texto sagrado. Em seguida, surge o livro de Levítico. Levítico é um dos textos legais mais antigos da Bíblia. Ele reflete um mundo onde leis religiosas e civis estavam profundamente ligadas, algo comum no mundo do Antigo Oriente Médio. No entanto, Levítico se destaca de outros códigos antigos por sua ética elevada. Em meio a regras de pureza e sacrifícios, surge um princípio revolucionário para a época: a santidade ligada à justiça, ao cuidado com o próximo, ao estrangeiro, ao pobre. Levítico revela um Deus que não exige apenas rituais, mas transformação moral. Depois, encontramos o livro de Números. Números preserva registros de censos, jornadas e conflitos no deserto. Os censos descritos não são números aleatórios, mas práticas administrativas e militares comuns em sociedades antigas. As rotas mencionadas no livro correspondem a caminhos reais do deserto do Sinai, conhecidos e estudados pela arqueologia até hoje. Números revela um povo em transição, entre a promessa e a rebeldia, entre a fé e o medo. Por fim, entre os livros mais antigos está Deuteronômio. Deuteronômio não apresenta novas leis, mas relembra e reforça alianças. Sua estrutura se assemelha aos tratados de suzerania do Antigo Oriente Médio, documentos usados por reis para estabelecer pactos com seus povos. Isso demonstra que o texto bíblico não foi escrito fora da história, mas profundamente inserido nela. Todos esses livros atravessaram séculos, sendo transmitidos de forma oral, memorizados com extremo rigor, até serem registrados por escrito. E quando os manuscritos mais antigos da Bíblia foram descobertos, como os manuscritos do Mar Morto, algo impressionante veio à tona. Quanto mais antigos os textos encontrados, mais fiel era a transmissão do conteúdo bíblico. A Bíblia resistiu ao tempo, aos impérios, às perseguições e às tentativas de desacreditá-la. Ela nasceu antes de reis, antes de templos, antes de instituições religiosas complexas. Antes da lei, já havia fé. Antes de Israel, já havia Deus falando com o homem. Antes da história escrita, já havia a palavra. TCM Fatos. Contra estes fatos, não há argumento.